Olá a todos, sou Áurea Raposo, professora titular da área de Design do Instituto Federal de Alagoas, docente do mestrado profissional em Tecnologias Ambientais e do curso tecnológico em Design de Interiores, líder pesquisadora do grupo Design e Estudos Interdisciplinares. Vou apresentar para vocês o artigo intitulado Laboratório de Materiais para Design de Interiores, trajetória do acervo físico ao acervo digital, de minha autoria, para o primeiro Fórum das Materiotecas no INSUS. O artigo apresenta a trajetória de implantação de Materioteca para a área de Design de Interiores, visando o apoio aos processos de ensino, pesquisa e extensão, e analisa as oportunidades e os desafios da implementação dos acervos do físico ao digital e foi estruturada em 6 seções. Na seção introdutória, segundo Brook e Stone, o design de interiores constitui-se em atividade profissional multidisciplinar que envolve o processo de criação de ambientes internos em que o tratamento das superfícies espaciais e a inserção de elementos compositivos específicos articulam a atmosfera e a identidade do ambiente. De acordo com Gibbs, o design de interiores revela-se capacitado para introduzir materiais e acabamentos inovadores, responsivos e de baixo impacto ambiental. Para Gibbs e Motion, a sustentabilidade consiste em uma das questões mais importantes para o design de interiores relacionada à especificação de materiais. Os aspectos socioambientais relacionados aos ambientes internos apresentam-se fortalecidos nesta segunda década do século XXI, em virtude da crescente conexão dos setores produtivos e da sociedade aos objetivos do desenvolvimento sustentável, sobretudo no que se refere ao ODS 9, ao ODS 11 e ao ODS 12. Ao planejar ambientes internos, o design de interiores pode assumir papel educacional para maior percepção e consciência socioambiental no uso dos materiais e para a redução do consumo de recursos naturais e energia. Na segunda seção, abordamos sobre as bibliotecas de materiais e revestimentos no design de interiores. Segundo o Mocho, as bibliotecas de materiais são um importante recurso para o design de interiores. São parte essencial da materioteca de design de interiores enquanto fontes de materiais disponíveis. Amostras, organizadas em caixas, gavetas ou prateleiras e categorizadas informalmente ou cuidadosamente catalogadas e ordenadas, que podem ser consultadas por meio de bancos de dados físico e ou digital. E as informações e dados técnicos de fabricantes, que devem acompanhar as amostras de materiais. No cenário nacional, os designers de interiores dispõem de eventos e feiras para conhecer novos materiais e adquirir amostras e catálogos para as bibliotecas. Dentre eles, destacam-se a Expo Revestir e a Formobile. Os designers contam ainda com bibliotecas de materiais físicas e online de referência, como a Material Lab e a Ecomaterioteca. Motion ressalta ainda as bibliotecas de materiais universitárias, cujo acervo é consultado por docentes, discentes e egressos associados às instituições. Como exemplo nacional, destaca-se a Materioteca Sustentável, que viabiliza uma análise da sustentabilidade nos diversos materiais utilizados em projetos de produtos. A Materioteca de Design de Interiores consiste na biblioteca de materiais, cujo acervo compõe-se de materiais de composição e revestimentos que visam auxiliar a especificação técnica para projetos de interiores residenciais, comerciais e institucionais. Na seção de procedimentos metodológicos, indicamos que o estudo consistiu em pesquisa aplicada qualitativa de natureza tecnológica com abordagem analítico-descritiva, constituindo-se relato de experiência e modelo de referência. Como procedimentos metodológicos foram adotados: pesquisa bibliográfica, composta por levantamento bibliográfico e documental, estudo de caso, cujos dados foram sistematizados de relatórios de pesquisas de iniciação científica e de pesquisas de prática profissional desenvolvidas por pesquisadores, docentes e discentes do GEI e FAO no período de 2007 a 2019, além de projetos institucionais para laboratórios didáticos especializados da área. Na quarta seção, trouxemos a trajetória de implantação e implementação de Materioteca de Design de Interiores. Iniciados em 2001, os acervos técnicos da Graduação Tecnológica em Design de Interiores do IFAL surgiram a partir de demanda interna da coordenação do curso. Em 2004, o volume do acervo solicitou organização e catalogação sistemática, o que deu início à criação do Núcleo de Documentação e Design, sendo desenvolvido o projeto institucional do acervo setorial. Em 2005 e 2006,
ocorreu a primeira reorganização e catalogação dos documentos e materiais, o que viabilizou a implantação e estruturação física do núcleo de documentação. Em 2007, foi realizada a segunda reorganização do acervo por meio do projeto TIBIC, sendo implantadas as diretrizes de armazenamento dos materiais e de cadastro dos discentes para acesso e uso. Em 2008 e 2009, o acervo da Materioteca passou pela terceira reorganização e catalogação por meio do projeto PIBIC Júnior, e as amostras foram realocadas para o laboratório de maquete. Em 2015, o acervo foi transferido para o laboratório de Design e Criatividade e teve o acervo atualizado e reorganizado pela quarta vez por meio de estágios supervisionados de discentes do curso tecnológico. Em 2016 e 2017, foi adquirida sala específica para o Laboratório de Materiais e Revestimentos, em atendimento à exigência do MEC. O acervo foi transferido para o novo espaço, catalogado pela quinta vez, e recebeu a denominação de Materioteca IFAL de Design de Interiores MIDI. Ao longo de 22 anos, a MIDI passou por várias organizações e alocações, sendo o acervo enriquecido a cada ano. Em 2019, com o advento das novas tecnologias, como sites, aplicativos para gerenciamento de bibliotecas e QR Code, a MIDI reabriu a demanda interna de reorganização dos catálogos e amostras, visando a migração para formato físico digital. Ainda nesta sessão, quanto à implementação, ao longo da formação e consolidação da MIDI, houve a entrada de novos materiais para compor o acervo, o que gerou fluxo contínuo, fruto da evolução tecnológica das áreas de design e construção civil. Em 2004, o processo de catalogação foi iniciado com o levantamento detalhado do acervo, que foi organizado por sub-áreas e distribuído em categorias. Foi criado o sistema de codificação próprio, que permitiu catalogar todo o material, como ilustra os exemplos da figura 2. Tomando-se por referência a última reorganização do acervo, realizada em 2019, os materiais impressos na forma de catálogos e folhetos encontram-se acondicionados em 24 caixas-arquivo por categorias, como mostram as figuras 3A e 3B. Para tornar o processo de organização e categorização mais rápido e prático, foi elaborado o guia no formato de checklist contendo orientação para revisão e organização, como ilustra a figura 4A. A revisão envolve duas etapas: revisão de materiais das caixas arquivo para subcategorização, revisão das categorias correspondentes a cada caixa arquivo. A organização possui 4 etapas: elaboração de novas caixas arquivo, categorias e ou pastas envelopes subcategorias, subcategorização dos materiais impressos, organização de materiais avulsos nas caixas arquivo correspondentes e listagem de materiais das caixas arquivo. O checklist fica em prancheta, como mostra a figura 4B, próximas amostras, facilitando a continuidade do processo de revisão-organização. As etiquetas de identificação foram padronizadas em 2 cores da marca da MIDI para fácil visualização e localização. Foram estabelecidas categorias para a organização das amostras nos armários, com o posicionamento das caixas por peso, tamanho e facilidade no manuseio. Seguindo princípios da ergonomia quanto à movimentação e ao alcance, as amostras foram acondicionadas em caixas de dimensões padronizadas, reutilizadas do setor gráfico da instituição, que foram etiquetadas com a identificação da categoria e listagem de conteúdo e quantidade, como demonstram as figuras 5A e 5B. O acesso às amostras viabiliza que os discentes observem os materiais e percebam as características do ponto de vista tátil-visual, bem como possam reuni-los para a elaboração de painéis de amostras ou moodboard de materiais. De acordo com Gibbs, os painéis de amostras constituem-se importante ferramenta profissional de apresentação e contribuem para a transmissão aos clientes da atmosfera do projeto e da harmonização dos elementos de composição. Em 2019, surgiu a necessidade de digitalizar e tornar acessível o conteúdo do acervo da MIDI por meio de programa gerenciador de bibliotecas com acesso por aplicativo móvel e plataforma digital desktop. O Memento Database foi escolhido para ser o gerenciador de biblioteca do acervo técnico. Entre os principais diferenciais estão possibilidade de criar pastas e campos personalizados, sincronização com Google Sheets,
armazenamento em nuvem, acesso offline às informações, controle de empréstimo, criação de diversos tipos de biblioteca, além de apresentar plano básico livre e de uso gratuito. Visando a experimentação, foi criada a pasta da MIDI a partir de conta de e-mail vinculada ao núcleo de documentação de design, sendo inicialmente disponibilizadas listagens das caixas de amostra na forma de fichas técnicas para consulta online por diferentes dispositivos, como computadores, notebooks, tablets e smartphones. À guisa de conclusões, consideramos que a implementação inicial da MIDI no Memento Database abriu novas oportunidades que se encontram em exploração quanto às potencialidades de uso. Já os principais desafios situam-se na limitação de bibliotecas que podem ser geradas no plano gratuito, o que demanda a reorganização estratégica para a configuração digital da MIDI no ambiente de conectividade selecionado, e na demanda de alimentação da plataforma digital, com a migração dos dados físicos para os dados digitais, na forma de listagens, fichas técnicas, catálogo geral de materiais e e-book. Por fim, docentes e discentes do curso tecnológico em Design de Interiores terão a possibilidade de conhecer e acessar o acervo da MIDI, realizar consultas e pesquisas dos itens disponíveis e utilizá-los no processo de ensino-aprendizagem e nas atividades de pesquisa de forma mais ágil e conectada. Os nossos agradecimentos ao grupo de pesquisa JADE pelos projetos de pesquisa, PIBIC pelas atividades acadêmicas que alimentaram este estudo, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação pelo fomento das pesquisas por meio de bolsas institucionais e a Coordenação de Relações Empresariais e Egressos do IFAL Campus Maceió, responsável pelos estágios e práticas profissionais discentes. Segue aqui a lista de referências do artigo citadas nessa apresentação, o nosso contato e o nosso muito obrigado.